Fala pessoal, tudo bem com vocês? Adalto Souto aqui, estou aqui hoje com meu amigo, companheiro, Dr. Givago, hoje no segundo episódio, no Ponto de Lei. E hoje nós vamos fazer um episódio muito especial, que está causando muita repercussão no Brasil inteiro, que é o caso do banqueiro Daniel Vorcaro, Dr. Givago. O que você acha desse camarada aí? Bombou, né? Prints de tela, o pessoal eu acho que está gostando mais da vida pessoal do que propriamente dos crimes que ele cometeu, né? Vamos comentar esse caso aqui hoje, no segundo episódio do Ponto de Lei. Boa noite, doutor Givago. Boa noite, Daltinho. Vamos lá, como que um banqueiro em 2019, 5, 6 anos, conseguiu arrecadar mais de 80 bilhões de dinheiro de investidores, mais de 40 mil pessoas. Como que ele conseguiu fazer tudo isso, né? O cara é um gênio, né? Um gênio mundial. Cara. Mundial. Cara Os outros banqueiros de todo lugar do mundo devem estar impressionados. Mas a questão foi que ele oferecia CDBs com a taxa no CDI de 140%, chegando até, em alguns casos, como setembro de 2025, a 190%. Quando bancos tradicionais, bancos fortes, bancos que possuem uma história aqui no Brasil e até mundial, como o Itaú, como o Bradesco, ofereciam 90%, 100% baseado no CDI. Foi por isso que ele conseguiu tanto investimento, essa é a realidade. É aquela famosa hipnose mental que muitas pessoas fazem quando querem arrecadar dinheiro para investir, prometendo mais do que pode pagar. E as pessoas ficam impressionadas com a facilidade de ganho e acabam aí caindo no canto da sereia, investindo dinheiro e agora estão com esses prejuízos aqui. Por quê? O FG, o fundo, exato, o Fundo Garantidor de Crédito, ele vai responder aí até 250 mil ressarcindo essas pessoas por CPF, num limite global de R$1 milhão em 4 anos. Então quem investiu mais, por exemplo, perdeu. Tomou pau. Já era. Então é isso que vem acontecendo, esse é o nascimento do Banco Master. Antes ele comprou o Máxima, transformou no Master, e aí ele conseguiu essas arrecadações. Beleza, mas qual que é a suspeita que tem de retiradas ilícitas desses valores? Porque quem faz algo sem lastro econômico, ele precisa também repassar o dinheiro para terceiros ou para ele mesmo, através de terceiros laranjas, para poder usufruir tudo isso aí. A gente sabe que ele tinha uma vida de ostentação muito forte, né? Muito grande. Sim, sim. Então a suspeita é que existiam empresas ligadas ao grupo de Vorcaro, que o próprio Banco Master fazia empréstimos. Então é aqui que está a questão das investigações e também a respeito daqueles títulos emitidos sem lastro econômico, os vendidos para o BRD ou BRB? BRB. Do os Banco vendidos para o Brasília, né? BRB, no valor de 12 bilhões. Estima-se, né, as investigações preliminares, elas falam em um rombo de 56 bilhões. Total. Né? Total de 56 bilhões. Quando a gente vê esse caso, no primeiro momento, Givago, eu me lembrei muito, fiz uma analogia naquelas questões daquelas pessoas que tomam um golpe porque elas querem ter um benefício financeiro surreal. Sim. Que é aquele negócio, né? A pessoa ela quer ser malandra, só que tem um cara mais malandro que ele. Nesse caso aí, podemos dizer que essas pessoas foram feitas, ou seja, peraí, caíram no canto da sereia. Caíram no conto da sereia, mas deixa eu recapitular aqui. Elas teriam a possibilidade de não cair, de ver claro. Que isso daí era muito acima do que outros bancos pagam, ou não? Nessa situação de ser um banco, você acaba acreditando, é diferente de, por exemplo, um outro tipo de golpe, sei lá, o golpe do bilhete premiado, que a pessoa fala, ó, você me passa tanto que eu vou te dar um bilhete aqui. Ela vai ter uma vantagem, ela tá querendo ser malandra em pegar uma grana a mais. Mas nesse caso aí, no primeiro momento eu pensei, fiz uma analogia nesse sentido, mas depois eu pensei, cara, é um banco, né, querendo ou não, tem ali
o Banco Central que regulamenta essas Faz o instituições compliance, bancárias, faz a fiscalização. faz tudo isso. Seria possível ou não? Olha, eu lembro de um ditado que os mais velhos dizem na minha família, que é quando a esmola é demais, o santo desconfia. Embora... Tem que desconfiar. Ó, recado importante do Dr. Givago. Qual que é a frase da sua família? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu vou pegar uma caneta e um papel para anotar que isso daí é importante. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas o que deu a certeza aí de validade de investimento é o próprio know-how, a própria terminologia, o banco. Certo. Então a gente está acostumado a cair em golpes, a sociedade está acostumada a cair em golpes de terceiros, né, empresas até privadas. Agora, quando se fala em banco, isso, que eu me lembre ao menos, nunca existiu no Brasil. E se existiu, é muito raro. Então, pelo fator de ser uma instituição financeira, a pessoa não desconfia. Teve um golpe assim, desculpa te interromper, do governo, né? Na época do Collor. Sim, plano Collor. Dá para equiparar isso daí? O que você acha? Porque muita gente se lascou lá no plano Collor, né? O plano Collor, ele tem uma diferença, mas é similar no sentido de que, naquele tempo do Collor, era muito comum as pessoas colocarem o dinheiro na poupança. Certo. Então, quando colocavam o dinheiro na poupança, um dia acordaram e o governo confiscou esses valores, né? Inclusive, tem pessoas que recebem esses valores até hoje, em questões judiciais. Legal, olha aí. Legal, bacana, não sabia disso daí. Mas não. Por que que... Na verdade, eu tive uma ação dessa, tive umas 3 ações dessas aí que a gente conseguiu receber, né, do plano Collor, pelo Banco do Brasil, mas eram uns valores bem abaixo, né, uns valores para você tocar uma ação dessa daí é praticamente inviável. Então, eu não sei nesse sentido. Mas vamos nos atentar aqui ao caso do Vorcaro. Só fiz um parênteses nesse sentido aí, porque também... Já tem história o Brasil, né? Teve história. E assim, não foi de uma empresa privada, não foi de um banco privado, e sim do governo federal à época, né? Mas, ô Givago, tá repercutindo muito, depois a gente fala um pouco mais dessa questão técnica, que hoje aqui é um episódio especial, nosso segundo episódio, tratando de casos de polícia. Até nós estamos aqui ó, com a sirene, a luz ligada aqui na estátua da Justiça. Rendeu muito, uma repercussão muito grande nas redes sociais, as conversas vazadas. As íntimas. As íntimas, né? A peleleca, né? O pessoal tá querendo saber da peleleca lá. Mas enfim, essas conversas vazadas, a Polícia Federal diz que vai abrir um inquérito para investigar esse vazamento, porque essas coisas também elas não podem ser vazadas, ainda mais que não diz respeito ao mérito da corrupção, questão, da ilicitude, né? Do crime. Aí você acaba expondo uma terceira pessoa que aparentemente não tem culpa no cartório, nessa questão toda aí, né? O Vorcaro, ele fez e aconteceu. A pessoa estava convivendo com ele, vivendo com ele, você não pode imputar, mesmo que ela estava recebendo, tendo as benesses daquilo ali, mas ela não tinha culpa no cartório, teoricamente, né? Sim. O erro dele... Aparentemente, por enquanto, que as investigações vão se aprofundar, né? Sim. Mas a pergunta, essas conversas vazadas aí, né? Eu vi que ela vai entrar com ação e tudo mais. E é bem possível de ser indenizada, né? Pelos vazamentos dessas conversas. Corre um grande risco, levando em conta essas conversas privadas e outras conversas, acabar virando um caso lá do Petrolão, do Mensalão, na verdade não é do Petrolão, do Mensalão, do caso lá do Pato Rouco lá, como que chama o juiz lá? Moro. O Moro. Fez todo aquele espetáculo. Bom, não sei. Se é o Moro, é o Moro? É o Moro, o Pato Rouco lá. E aí, o que você acha? Você acha que pode acabar dando em nada tudo isso? Essa que é a questão principal. A questão da anulação por esses vazamentos, eu não vejo quebra de cadeia de custódia, por exemplo, até porque essas conversas são íntimas e não tem a relação específica. No entanto, elas não deveriam ser vazadas por violar a intimidade, tanto dele, inclusive, e tanto dela ou delas,
no caso, Delas, né? Não tinha mais algumas tinha loirinhas várias, e tal? tinha várias. Então, só que isso aí para mídia também, digamos assim, para mídia que não é séria, vende, né? Essas notícias, sites de fofocas E vamos tal, falar a movimenta verdade, bastante. o que o povo quer ver É isso. é isso. É ver o Depois oco. fica reclamando. Você Sim. vê, cara, na internet você vai, nesses Instagrams de fofoca, o pessoal quer ver isso, quer ver o osso, né, Givago? E outras coisas importantes acabam deixando de lado. Mas enfim, então você acha que não vai comprometer Eu acredito as que não. investigações e o Eu processo acredito como que um não, todo? mas no Brasil acontecem muitas coisas que a gente nunca viu antes, coisas que vão de frente com a lei, contra princípios e até mesmo contra o que está escrito na doutrina. É interessante que muitas pessoas fiquem presos ou presas por um determinado período. Depois que, digamos assim, vamos encerrar o jogo do xadrez aqui com você, coloca o peão na caixa de volta, coloca a rainha, mas se for interessante jogar de novo, dependendo do jogo, vamos colocar de volta no tabuleiro essas outras peças. Então no Brasil isso acontece muito, né? Principalmente Sim. em questões políticas. Nessa questão em si, ela é diferente, ela é interessante porque ela abrange aí os três poderes, no caso, executivo, legislativo e judiciário também. Então realmente é um marco aí, é um caso que vai, acredito eu, que estará nos livros de histórias, estará nos livros de direito nos próximos meses, nos próximos anos. E eu espero, de verdade, Givago, que isso daí ele possa mudar algumas coisas, principalmente no sistema judiciário brasileiro. A gente está vendo cada vez mais escândalos, um Supremo Tribunal Federal que ele hoje, no Brasil, é ele que comanda tudo, passa pelo Supremo Tribunal Federal. E uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar, principalmente para essa nova legislatura da Câmara Federal, você ter pessoas mais técnicas, pessoas com... Muito, isso entendeu? falta no Não Brasil. só ficar com discussão banal em busca de like e para ganhar voto. Por quê? Hoje, você não tem nada que controle o Supremo Tribunal Federal. Muito se fala em impeachment. Isso daí é balela, tá? Você que está ouvindo aí, ninguém vai impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal. O que deve haver, na minha concepção, aí você me corrige se eu estiver errado, por exemplo, é o Conselho o Conselho Nacional de Justiça, na verdade, CCJ. ter alguma... Não, desculpa. Conselho Nacional de Justiça. Ter algum poder de monitoramento e de controle da Suprema Corte, né? Então, assim, o CNJ deveria ter alguma... que sei lá, que vai pôr em votação, se vai ser para você poder ter controle dos ministros, porque ninguém controla os caras. Entendeu? E eu não estou falando desse ministro ou do outro ministro, a gente vê um cara que ele está aparentemente até o pescoço envolvido, que é o Dias Toffoli, né? Ele está aparentemente envolvido nisso daí tudo. O Alexandre de Moraes, segundo ali, teve algumas conversas com o Vorcaro, ele nega, fala que ele não é aquele Alexandre de Moraes, e eu já vi outras teorias que esse Alexandre de Moraes era uma mulher com quem ele conversava, entendeu também? Então, assim, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. O problema que eu vejo é que hoje a gente está com o Supremo Tribunal Federal cada vez mais Tem carta branca. E tem carta branca ao mesmo tempo. Tem carta branca e está enfraquecido perante a população. Antes a gente tinha o Supremo Tribunal Federal para nos resguardar, querendo ou não, né? E assim, num passado recentíssimo, teve uma atuação necessária, no meu ponto de vista, né? Mas aí que com essas coisas, cara, querendo ou não, ele fragiliza muito a instituição, né, Givago? Quem deveria ser o guardião da lei tem suspeitas de participar de corrupções junto, nesse caso aqui, pelas suspeitas, nós falamos em suspeitas por hora, Suspeita, nesse caso bancário aqui também. E uma coisa que a gente tem que tirar até o chapéu, pena que foi para malandragem. Sim. O Daniel Vorcaro
ter feito o que ele fez. Porque ele pegou, ele abraçou todo a grande cúpula do Brasil, tanto do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, todos, ao meu ver, estão amarrados e atrelados ao Daniel Porcaro, e se cair ele, cai todos, né? Então eu acho, cara, que no fundo, vão deixar ele aí tomar uma cana aí de mais um tempo, não vai acontecer nada, porque tem muita gente poderosa para cair, né? E infelizmente quem paga o pato é a gente novamente. Sim. É o povo, é a população, é as pessoas que perderam dinheiro. Corre o risco de ter uma anulação. No Brasil é muito assim, a pessoa ela não é absolvida no mérito, mas futuramente ocorre uma anulação que na prática gera a mesma coisa, a pessoa não vai ficar presa. Né? Isso é muito comum. Você falou até sobre o STF, né, uma maneira aí do CNJ criar alguns mecanismos. É aquele, a balança, é o peso e contrapeso. Peso e contrapeso, ok. Uma das coisas que eu penso seria, que já iria ajudar muito também, seria ter prazo. O mandato, por exemplo, um mandato de 4 anos, 6 anos, 8 anos, mas não ficar aí os ministros até a aposentadoria, digo eu. Outra maneira que eu sempre penso também, e eu questiono, será que é interessante que o presidente faça a nomeação, por mais que tenha a sabatina pela parte política, né? Eu nunca vi nenhum ministro voltar pela sabatina, por exemplo, mas será que é interessante o presidente indicar? Será que não seria interessante ter um concurso interno ou para o 5º Constitucional, um concurso entre os advogados e também membros do Ministério Público para estar entrando, para ser ministro do STF? Talvez essa seria uma ideia que poderia ser vertente, que poderia ajudar a diminuir todas as suspeitas de corrupção ou até mesmo as corrupções. Talvez tenha uma outra ideia. Mas aí é uma questão muito mais ampla que você já está chegando, porque eu tenho uma ideia comigo, por exemplo, que é uma coisa que em todos os municípios do Brasil, ele tem um controle dos seus gastos pelo Tribunal de Contas, né, dos estados, tem o Tribunal de Contas da União, que cuida de outras coisas, mas os conselheiros dos tribunais de conta são umas pessoas políticas, é indicação política. Aí aqui no estado, aqui no Mato Grosso do Sul, onde a gente reside, já tiveram vários casos de escândalos de conselheiros do Tribunal de Contas. Mas esses caras que são colocados lá para julgar as contas dos municípios são ex-políticos que tiveram ligações com esses municípios, que têm ligação com aquele prefeito. Eu acho que a gente devia começar pelos tribunais de conta, por exemplo, concurso público. Quem que vai ser conselheiro do Tribunal de Conta? Tem que ser concurso público, um cara que não tem nada a ver com a política, entendeu? Então, assim, é muito mais ampla essa discussão. Muito. Né? Então a gente tinha difícil a receita. Tinha que modificar todo, né? Fazer uma reestruturação completa daqui de baixo dos municípios, subindo para o estado, chegando na União, chegando no Supremo Tribunal Federal. Sim. Então é muito complexo, mas eu concordo com você, tá? Nesse sentido. E o problema é que muitas decisões elas se baseiam assim na prática, em livre interpretação. Se você pegar os Estados Unidos, ele é mais preto no branco. Tá na lei, tá na jurisprudência, segue aquilo. Aqui tem muita interpretação a partir de princípios de acordo com os interesses de quem está julgando também. Mais uma vez, falando em tese. Sim, é bom destacar isso daí. Essa crítica é positiva, faz a gente pensar, refletir e buscar aí pensamentos e maneiras de como que pode estar melhorando todo o sistema. Ô Givago, mas deixa eu te falar. Tivemos aí também nessa casa do Porcaro o suicídio do sicário. O que você acha o cara chegar a esse ponto de cometer suicídio? O que você acha que levou? O cara sabia demais, é muita pressão. Existe uma certeza que ele cometeu o suicídio ou existe a possibilidade de queima de arquivo? A Polícia Federal fala em que foi suicídio e que os vídeos, que a cela era monitorada, tem o vídeo, que obviamente não
não está disponibilizado para ninguém, mas tem um vídeo que está lá, que certo vai subir no inquérito, nisso daí, que demonstra que ele se suicidou, né? E eu ainda acredito assim. eu não digo que foi por ameaça. Esse vídeo eu acho que deveria, apesar de ser forte, eu acho que deveria ser público, tá? Apesar de um conteúdo sensível, porque em tese também existe a suspeita de queima de arquivo, né? Envolve muita gente importante, muito dinheiro. O advogado que representou ele no ato da prisão, ele disse que ele estava calmo, que ele conversou ali pontos a respeito da defesa, né, do acompanhamento. Então existe eu acredito, eu sou muito assim, eu preciso ver para crer, sabe? Mas eu acredito também que existe fortes indícios, fortes pontos que foi suicídio, né? A pessoa, ela se viu ali presa em uma situação e não aguentou a pressão, pode ter acontecido também. Né? Mas a Polícia Federal então disse já que tem esse vídeo dele fazendo o ato com a camisa, cara, e tudo. Eu acredito que isso daí vai ser esclarecido, tem esse vídeo, a justiça ainda vai analisar, sim, né? Mas eu acredito que realmente foi suicídio, só que o que eu fico pensando é o quanto que esse cara sabia, o quanto que ele foi pressionado, né? Então, assim, para ele chegar a esse ponto extremo, eu creio que, inclusive, isso daí ele chegou a esse ponto para a preservação da família, talvez, uma ameaça, né? Se ele abrisse o bico, a família poderia pagar, porque, cara, esses caras são bandidos, essa é a verdade, né? Você viu lá as trocas de mensagem do Vorcaro para mandar quebrar o cara lá, quebrar empregado, jornalista, quebrar o dente. Cara, Lauro Jardim. Conversa de bandido. Sim. De nego safado, né? Corrupto, bandido. Então, assim, cara, para você ver que bandido não tem cara, né? Um cara muito bem apessoado, banqueiro, né? De terno, fala bem, argumenta muito bem. Então, assim, o bandido não tem cara. Mas enfim, Joago, o que você acha nesse sentido aí, para a gente dar um encaminhamento aqui? A gente fez uma explanação bem ampla, né, de tudo aqui que está acontecendo, né? Nós demos nossas opiniões. Mas o que você acha disso daí agora? Quais serão os próximos passos, né? Teve uma decisão agora recente do Mendonça, por exemplo, que ele autorizou que as conversas entre advogado e o Vorcaro não fossem gravadas, porque hoje no sistema penitenciário federal, nos presídios federais, no parlatório, que é quando a gente conversa, o advogado vai conversar com o seu cliente que está lá detido, aquela conversa é monitorada pelos agentes penitenciários, né? E isso eu já acho uma afronta. Né? A gente que é advogado, sim, a gente labuta na área criminal. Separando o crime da prática da advocacia. A prática da advocacia e aquele direito que todos nós temos. Defesa. Né? Se um dia a gente for preso, você for preso, a gente tem direito a uma conversa sigilosa com o nosso advogado. Sim. E no sistema penitenciário federal, por vezes a gente vê isso daí não acontecer. Os agentes monitoram o que você está falando. E agora o Mendonça autorizou essa conversa sem que ela tenha sido gravada ou monitorada pelos agentes. Eu acho uma decisão extremamente assertiva do ministro André Mendonça, né? Uma decisão sábia. Sim. Mas agora daqui para frente vai ter ainda o recebimento da denúncia, isso daí está tudo em sede preliminar, né? Depois que vai ter prazos para defesa, vai ter as audiências e tudo mais. Mas no frigir dos ovos, antes de tudo isso daí, recebendo denúncia, audiências, você acha que ele sai? Porque o brasileiro também está acostumado muito a ver isso, né? O cara fica lá 2 meses e vai sair. O que você acha? Você acha que ele sai? Ele não sai pelo seguinte, existe uma pressão e uma atenção muito forte da mídia. Queira ou não, tem a internet? Tem. Mas a mídia em si tem muita força ainda. E eu tenho até um pensamento de que existe toda essa atenção, existe toda essa expectativa de prisão, porque vazou as informações, as mensagens que ele mandou para o sicário dele falando que era para pegar
o jornalista Lauro Jardim. Entendeu? E os jornalistas, eles estão também defendendo o deles. Eu acho que está certo nesse sentido. Certo. E tem essa questão agora desse envolvimento dos ministros do Supremo Tribunal, o Também. Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, né? Então, assim, eu também acho que ele não vai sair tão cedo, tão somente, né, eu acredito, se houver uma delação premiada e ele entregar o que a Polícia Federal quer. Explica o que, né? que é delação premiada para os nossos ouvintes. A delação premiada nada mais é do que você ser o dedo duro, né? Você pegar, você colaborar com as investigações. Gostei. Por exemplo. Gostei. Né? É o dedo Perfeito, duro. foi a melhor explicação. É verdade. Eu vou falar o que aconteceu no crime, como que aconteceu. Sou o Quem Daniel tá Vorcaro envolvido? aqui. Quem está envolvido? Como que se deu? Como que você levantou 56 bilhões de reais, deu um golpe de 56 bilhões. Essas conversas aqui, você falou com quem? Quem que era esse Alexandre de Moraes? Quem são os beneficiários? Quem são os beneficiários? Você tem que falar, você tem que colaborar com a investigação. E aí ele consegue uma redução. Aí você consegue os benefícios. Nós tivemos uma delação recentíssima aí, que foi do Mauro Cid, né? Que ele parece aquele papi lá do iPad, do Olha a Faca, lembra que tinha... acho que do Zorra Total, ele é igualzinho, os caras ficam colocando, coitado. Vou colocar a foto, dá uma olhada aí, ó. A foto dele lá, ele parece aquele cara lá do Olha a Faca, assim, ó. Então, o Mauro Cid, ele delatou, né? Ele delatou todo aquele plano de golpe e com base naquilo ali, encaminhou-se uma condenação dos autos golpistas lá do 8 de janeiro. Mas enfim, não estou entrando se está certo, se está errado ou não. Estou falando o que aconteceu na delação premiada. Aquilo ali foi uma delação do Mauro Cid. Então, eu acho que tem uma possibilidade do Daniel Vorcaro sair, dependendo do que ele entregar nessa delação premiada, né? E ali tem muita gente grande envolvida. Muita. Né, Givago? Eu acho que hoje, na situação do Vorcaro, é até melhor ele ficar lá dentro da cadeia preso, protegido, porque o Estado está protegendo ele ali. Né, uma penitenciária federal, está muito bem cuidado ali, né, é difícil, é duro, é demais, né, Deus me livre numa situação dessa, mas ele está sendo protegido ali, porque tem Ciro Nogueira, tem o outro lá, o Rueda, presidente da Câmara, presidente do Senado, o cara, ele tem todo mundo ali, tinha um leque de autoridades ali que com ele se relacionava, e se algum daqueles ali tiver algum envolvimento, a República cai. Vai desmoronar tudo. Dezenas de pessoas importantes, né? Dezenas. Entendeu? Então, dependendo de quem ele entregar, eu acho que tem essa possibilidade dele sair aí, sim, né, com a tornozeleira, alguma medida cautelar diversa da prisão, né, que a medida cautelar diversa da prisão é o que, Givago? Uma tornozeleira, por exemplo, é uma. É só você não ficar cumprindo a pena ali antecipada, vamos dizer assim, fechado. Né? Em regime fechado. Você vai ficar em uma prisão domiciliar. Você não pode se comunicar com determinadas pessoas, por exemplo, o Ciro, o Alexandre, sei lá, o diretor do Banco Central, alguma coisa do tipo assim, né? Falando outra vez aqui, não pode ser. E a gente está falando aqui, levando-se, a gente imaginando que você que está nos assistindo, e esses vídeos aqui, principalmente, é para o público fora do direito, né? Porque advogados são de direito, geralmente já sabe o que a gente está falando, né? Sim. É para o público que para entender o que está acontecendo. Mas enfim, eu acho que nesse sentido aí ele pode sair antes daí. E prazo de finalizar esse processo, tem, Givago? Não tem, né? Esse inquérito aí eu acredito que vai demorar muito tempo. Parece que tem mais 8 celulares para ser periciado, salvo engano. Você está por dentro disso? Eu vi alguma questão sobre isso daí, mas eu não... Tem muita gente para ser ouvida. Eu acredito que vai demorar muito tempo ainda, sabe? Porque é muito grande a rede ali de suposta corrupção. E o processo, ele não tem prazo, né? Ele não tem assim, ele tem que terminar em 1 ano, tem que terminar em 2 anos. O inquérito, ele vai ser prorrogado. Ele vai ser prorrogado de acordo com as necessidades das diligências, né? Mas eu acredito que, ao mesmo tempo, existe uma demora, assim, na expectativa normal, mas dentro do próprio
direito, eu acredito que ele vai andar mais rápido, né? Só para entender, porque tem a pressão da mídia. Então as coisas podem demorar, mas tem que estar andando, penso eu. Uhum. Porque se demorar e não estiver andando, aí eles vão bater em cima. Né? E tão cedo a mídia não vai parar de falar isso. Né? Faz alguns anos que a mídia está batendo sempre em pautas polêmicas, pautas importantes também, obviamente. Mas eu acredito que vai demorar para ter uma outra pauta que chame mais atenção, que seja mais de suposta corrupção como essa. Então a mídia vai ficar batendo em cima disso aí para ver resultado. Eu também acredito isso, principalmente que teve aquela ameaça, um jornalista, né, o Lauro Jardim. Sim. A mídia está bem inflamada com isso, comprou essa briga, podemos dizer assim, né, para estar ali em cima, e sim, querendo ou não, é uma coisa que vende, né, nas redes sociais hoje praticamente só se fala disso, né, do Daniel Vorcado, da sua vida de luxo que ele tinha. As pessoas gostam de ouvir sobre isso. A pessoa gosta de fofoca, vende. Essa é a verdade. O ser humano é movido a fofoca, ele gosta do que está acontecendo, coisa que não deveríamos fazer. Né? Sim, o ser humano é curioso por natureza, né? Quer saber com quem, aonde, quando. É verdade. Mas é isso aí, pessoal. Hoje aqui o papo era um papo só para trazer essa questão do assunto do Vorcado. Você quer fazer mais uma ponderação, doutor Divago? Eu quero agradecer aos ouvintes, dizer que estamos aqui para tirar o juridiquês e explicar de uma forma que você entenda. E que qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer ponto que talvez nós não tenhamos ainda abordado, nós podemos abordar no próximo vídeo. Então ficamos aqui à disposição para vocês falarem nos comentários aqui, para que a gente possa trabalhar, melhorar cada vez mais. Então um abraço a todos. Isso aí, pessoal. Se você gostou, curta nosso vídeo aqui, nos segue. Eu vi ali que a gente está com 2 seguidores, né, no nosso canal aqui do YouTube. Rumo aos 4, vamos dobrar. Vamos dobrar isso daí. Tem que ser exponencial, 4, 8, 16. Comente se você gostou, se você não gostou, o que a gente pode abordar, o que você quer ouvir, o que você quer entender, né? E é isso aí. Muito obrigado a todos que estão nos vendo, tá? E até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.